Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, bem-vindos ao assunto de hoje, a minha graça te basta. Esta é a 12ª lição do trimestre que estamos estudando sobre a segunda carta de Paulo aos Coríntios. E o texto para leitura com todos, 2 Coríntios capítulo 12, do verso 1 ao 18. E os tópicos que vamos abordar são eles. Primeiro, visões e revelações. Segundo, a minha graça te basta. E terceiro, prontos para a terceira visita. E os objetivos desse comentário são os seguintes. Primeiro, suportar as tribulações por amor ao Evangelho. Segundo, praticar a humildade e negar qualquer rivalidade. E terceiro, confiar na graça que nos ampara. E eu sugiro que você faça a leitura de todo o capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios, que somados a esse comentário, seu aproveitamento será ainda maior. Quero agradecer mais uma vez a você, querido irmão, querida irmã, já inscrito nesse canal. Obrigado mais uma vez pelo privilégio. E para você que está me assistindo agora ou já de outras vezes e ainda não o fez, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário, de apertar o sininho para ser informado todas as vezes que o novo vídeo for postado. Compartilha o link com mais alguém e juntos vamos proclamando a palavra do Senhor nosso Deus. Na introdução, para que ninguém questionasse sua comunhão com Cristo, Paulo narra seu arrebatamento, a dura prova do espinho na carne e a graça que basta. Primeiro tópico, visões e revelações. 2 Coríntios capítulo 12, verso 1 ao 6. Ao expor seus sofrimentos, Paulo toca na essência da vida cristã. Seja qual for o grau de renúncia exigido de nós, através da obediência a Jesus, testemunharemos nossa fé na realidade perfeita que virá. Primeiro subtópico, arrebatamento ao terceiro céu. 2 Coríntios capítulo 12, verso 1 e 2. No primeiro verso, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões reveladas do Senhor. Essa experiência de êxtase celestial difere em muito dos sofrimentos que Paulo suportou por amor ao Evangelho. E nós vamos perceber que é exatamente essas visões que fez a grande diferença para que ele pudesse suportar todas as dificuldades que ele passou. Desde a época da sua conversão, às portas de Damasco, ele havia recebido visões de Jesus. Atos capítulo 16, verso 9 e 10, fala que ele está numa viagem missionária, passando por Antioquia, por Frígia, por Mícia, chegando em Troade, e ele tem esta visão, que um homem com a aparência de alguém da Macedônia, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele entendeu que era o Senhor que estava lhe chamando para anunciar o evangelho na Macedônia. E de imediato ele seguiu para Samotrácia, Neápolis, Filipos, e depois segue para Apolônia, Tessalônica, Bereia, e ele vai evangelizando em toda a Macedônia. Depois nós vamos encontrar uma segunda visão, que está lá no capítulo 18, desta vez ele está lá na região da Acaia, mais propriamente em Corinto, pregando o evangelho em Corinto, mas a perseguição é muito grande, e nas entrelinhas parece que Paulo quer desistir de Corinto, desistir da Acaia. Mas de repente tem uma visão também dizendo, não te cales, eu tenho muita gente para te ouvir aqui. Ninguém vai tocar a mão em você e você precisa alcançar muitas vidas para mim aqui. Paulo permanece em Corinto, anunciando a palavra do Senhor, nosso Deus, fazendo um grande trabalho para o Senhor naquele lugar. Depois, o escritor fala de uma terceira visão, ele estando em Jerusalém, e muita perseguição, e o Senhor diz para ele, sai de Jerusalém, eu preciso que você vá pregar o evangelho entre os gentios de longe, não os gentios que estão aqui perto. E Paulo argumenta diante do Senhor, mas de repente o Senhor mostra que precisa dele mais distante. E depois de receber algumas acusações e maus tratos por parte dos sumos sacerdotes, dos saduceus e dos fariseus, ele atende então o chamado do Senhor. Depois o escritor fala de uma quarta visão que está em Atos capítulo 23, verso 11.
quando ele está sofrendo numa situação muito gravíssima, e novamente tem uma visão para ele, dizendo: olha, assim como você testificou em Jerusalém, importa que você também testifique da minha palavra em Roma. O escritor ainda fala de uma quinta visão que está em Atos 26, verso 19, quando ele está diante do rei Agripa, e ele conta as suas experiências, como foi o seu chamado para a obra missionária, e ele diz ao rei, dizendo: e eu não fui desobediente à visão celestial, ó rei Agripa. O escritor ainda fala de uma sexta visão, que está em Atos capítulo 27, verso 23 e verso 24, em um naufrágio que aparentemente ninguém iria sobreviver. Mas Paulo tem uma visão novamente dizendo de que naquele naufrágio ninguém vai morrer, ninguém vai se perder. E logo ele conta a visão dizendo: olha, o Senhor me mostrou que ninguém vai se perder. Mesmo que com algumas ameaças de que alguns presos fossem mortos ali, mas a visão que o Senhor deu cumpriu-se, ninguém se perdeu, todos foram salvos. Essas experiências frequentes de Paulo confirmaram seu relacionamento íntimo com o seu Senhor e lhe conferiram uma posição diferenciada em relação aos que questionavam sua legitimidade apostólica. Paulo escreve sobre seu arrebatamento ao terceiro céu, o qual na passagem paralela chama de paraíso, que está aqui em 2 Coríntios. Mas qual é o sentido do terceiro céu? Existem 3 níveis. O primeiro céu é o que vemos, a atmosfera. E esse primeiro céu é o céu onde nós habitamos. Ele mantém a temperatura para que possamos sobreviver. Ele fornece o oxigênio para a nossa respiração e é o cenário das mudanças climáticas onde nós enfrentamos aqui, muitas vezes muito calor, muito frio. É esse ambiente que nós estamos, que ele fala de primeiro céu. Depois ele fala de um segundo céu, que é o céu da astronomia, o céu da ciência, que estuda as forças celestes, os planetas, os asteroides, os cometas, as estrelas, as galáxias. Esse é o segundo céu que Paulo se refere. E na sua visão ele vai além desse segundo céu, ele adentra ao terceiro céu. E qual é esse terceiro céu? O escritor Moisés, no livro de Deuteronômio, capítulo 10, verso 14, ele diz que os céus e os céus dos céus são do Senhor. É esse lugar que Paulo chega na sua visão. 1 Reis, capítulo 8, verso 27, Salomão edificou uma casa ao Senhor e todos ali maravilhados com aquele lugar onde seria a presença de Deus. E Salomão chega a dizer que os céus dos céus, nem os céus dos céus, consegue manter a presença gloriosa de Deus ou prender a presença gloriosa de Deus naquele lugar, quanto mais aquela casa. Salomão quer mostrar que a presença de Deus é muito além, não há lugar que possa prendê-lo, que possa detê-lo a sua presença. O escritor aos Hebreus, capítulo 9, verso 24, diz que Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, mas num santuário feito eterno no céu. Portanto, à luz do comentário, Cristo entrou nesse céu para estar no santuário da presença de Deus. E é nesse lugar que Paulo relata que ele teve a visão, que ele chegou nesse lugar para ouvir palavras inefáveis de Deus, palavras que depois ele não pôde transmitir para nós. Segundo subtópico, as palavras inefáveis. 2 Coríntios capítulo 12, verso 3 e 4. O termo paraíso refere-se também ao terceiro céu e nos ajuda a entender um pouco mais deste lugar. No Novo Testamento, por exemplo, em Lucas capítulo 23, verso 43, no episódio da crucificação de Jesus Cristo, quando 2 malfeitores estão sendo crucificados, um à sua direita e o outro à sua esquerda, e quando alguém clama dizendo: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ele responde dizendo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. No livro do Apocalipse, capítulo 2, verso 7, está registrado que ao vencedor eu lhe darei o direito de comer da árvore da vida, que também é o paraíso de Deus.
E em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 4, é como que se Deus ele levanta as cortinas do céu para que possamos ver o que tem revelado para todos nós. Há duas partes nesse versículo 4. Paulo diz ter ouvido coisas inefáveis e uma recomendação para guardá-las. No céu, segundo o escritor, tudo é tão diferente que é impossível compará-lo àquilo que Paulo sempre conheceu na terra. Ele se sentiu incapaz de descrever o que observou. Provavelmente, as coisas que Paulo ouviu e assistiu no céu são maravilhosas demais para que a nossa mente humana possa captar e assimilar. Alguns escritores chegam a fazer alguns pontos dizendo o seguinte, que a palavra inefável registrada nesse texto pode significar sagrado demais para ser repetido. Ou, em segundo lugar, algo que não se descreve com a linguagem humana. E ainda, Ernest chamou de inefável aquele que precisa ser chamado em silêncio. Na ótica do escritor Hermas, poderia ser esse inefável, alguma coisa de um silêncio tão perfeito que Paulo presenciou naquela presença gloriosa de Deus que ele não consegue descrever, por isso usa a expressão inefável. Ninguém tem a resposta a essa pergunta na realidade. Aqui são simplesmente pensamentos de escritores. Todavia, sabemos que todas as aparições de Jesus a Paulo tiveram o objetivo de encorajá-los para a sua missão, durante a qual enfrentaria aflições e maus tratos. Então, todas as visões que nós mostramos para você, que Paulo teve dessas coisas gloriosas de Deus, era exatamente o fortalecendo para tudo que ele ia enfrentar durante a sua jornada missionária. Terceiro subtópico, a glória é do Senhor. 2 Coríntios capítulo 12, versos 5 e 6. A respeito do seu arrebatamento, Paulo diz: de tal coisa me gloriarei, não, porém, de mim mesmo. Verso de número 5. Note que ele se gloria de ter sido arrebatado, mas diz que não se gloria de si mesmo. Parece contraditório, diz o escritor, mas é coerente. Paulo se gloria do que Deus fez, nunca de si mesmo. As provações e a graça de Deus o forjaram até que não pudesse gloriar-se de nada em si mesmo, a não ser das suas fraquezas. Orígenes observou esse temperamento ou essa situação de Paulo, dizendo que aquele Paulo arrebatado até o terceiro céu parece completamente diferente daquele que declarou: de alguém assim me gloriarei. Ainda que tenha vivido algo grandioso, Paulo não se considera merecedor de nada. Submisso a Jesus, ele sabe que todas as renúncias vividas são, afinal, melhores do que qualquer projeto de sucesso humano, embora lhe parecesse insensato. Ele diz que poderia, se quisesse, gloriar-se do arrebatamento. Poderia mostrar como um triunfo diante, quem sabe, das suas mensagens, em comparação àqueles superapóstolos, pois ele não estaria mentindo se ele fizesse isso. Contudo, ele prefere não se gloriar de nada, para que ninguém pense que ele é algo a mais do que um homem, um ser humano comum. Ele quer mostrar para as pessoas que ele é igual a todas as pessoas. O que está acontecendo na vida dele é algo de Deus, é algo da excelência, da graça divina e não dele próprio. Para que, afinal, se interessassem pelo evangelho que ele ensina e não por ele mesmo. Então o objetivo é mostrar o evangelho, fazer valer o evangelho, fazer valer a pessoa de Cristo. Note que os falsos mestres, eles faziam o contrário e assim enganavam as pessoas. Eles se colocavam como dono do poder, como dono da filosofia, que eles tinham o direito de fazer o que eles bem quisessem e que as pessoas deveriam sacrificar-se para mantê-los eles sempre naquela postura. Paulo faz o contrário.
Paulo renuncia-se a si mesmo para focar o evangelho de Cristo Jesus, para mostrar para as pessoas o evangelho cristocêntrico, onde Cristo é a principal pessoa, onde Cristo é o principal ponto, onde Cristo é a principal fonte de vida para todas as pessoas. Segundo tópico, a minha graça te basta. 2 Coríntios capítulo 12, versos 7 ao 13. Toda a trajetória de Paulo mostra bem o poder da graça para nos garantir sustento da fé e da paciência nas tribulações. Como era incoerente os que se julgavam superiores e não percebiam que é nas fraquezas que o poder de Deus se manifesta. Primeiro subtópico, o espinho na carne. 2 Coríntios capítulo 12, do verso 7 ao verso 10. Ninguém que tivesse recebido tantas revelações poderia evitar soberba. Um prato cheio para o inimigo, já que você é tão usado nas mãos de Deus, então você é o melhor, você é o mais importante. E a pessoa então fica se achando e a soberba toma conta da sua vida. E é exatamente por isso que Jesus permite um espinho na carne do apóstolo. Assim como não sabemos o que foi revelado a Paulo, também não sabemos o que era o espinho na carne de Paulo. Contudo, nós observamos a origem do espinho é o próprio Deus, que é o mentor. Mas quem vai executar na vida de Paulo, quem é? Satanás. É Deus que vai dizer, Satanás, você vai então atormentar, ou você vai esbofetear o meu apóstolo. Você já pensou numa situação dessa? Parece um pouco incoerente, mas anda comigo um pouco nas páginas da Bíblia. Esse fenômeno aconteceu com Jó, quando Satanás queria provar diante de Deus que o homem só é fiel por causa do toma lá da cá. E Deus permitiu que Satanás afrontasse tanto a Jó, até que o final fosse concluído de que o Senhor pudesse dizer, tá aí, Satanás, foi provado que o homem é fiel a mim sem o toma lá da cá. Você já percebeu também que Judas Iscariotes, que Satanás entrou no seu coração para que ele pudesse entregar o Filho de Deus, também era um cumprimento da palavra de Deus, para que o Cristo subisse na cruz para morrer por mim e por você, precisava de que alguém o afrontasse, que alguém o entregasse na mão das autoridades? Pois é. E então Satanás é usado novamente aqui, mas para cumprir uma vontade de Deus. Quando a gente olha para o que está acontecendo com Paulo, ele reconhece que Deus tem um propósito na sua vida, mas que ele não duvida também desse poder de Satanás, que pode lhe humilhar, que pode lhe esbofetear. Agora escute uma coisa, assim como não sabemos o que foi revelado a Paulo, também não sabemos o espinho, contudo sabemos que Jesus só permitiu a atuação desse mensageiro de Satanás para que o apóstolo pudesse inclinar-se ao espírito e não à soberba. E aí, o espinho na carne se refere a alguma debilidade física ou enfermidades, e não alguma coisa moral ou espiritual, como alguém muitas vezes comenta, dizendo, Paulo tinha um deslize moral, ou alguma situação espiritual, a prova é que está aí Satanás o humilhando. Escuta, não, nada disso. Nós vamos chegar à conclusão do ponto mostrando de que Satanás está simplesmente como um agente de Deus. E mais ainda, para que ele mesmo seja envergonhado e Paulo não faça aquilo que ele quer, e sim aquilo que Deus quer. Gálatas capítulo 4, verso 13, o verso 14, capítulo 6, verso 1, nós podemos ter uma descrição mais ou menos do que poderia ser esse espinho na carne do apóstolo. Quando o escritor fala de mensageiro de Satanás, ele pode estar relacionado com Lucas capítulo 11, aliás, capítulo 13, verso 16, pois na teologia judaica era permitido, entre eles era concebido de que uma enfermidade poderia ser causada por um espírito maligno. E que talvez essa seja a enfermidade de Paulo, liberada por um espírito maligno.
quando o escritor fala de uma aflição, poderia ser também uma aflição, sendo ela a sua própria mensageira, uma aflição que Paulo sofria e que essa aflição era como que fosse um mensageiro do diabo lhe esbofeteando cada dia. E quando ele fala de esbofetear, aquela aflição jamais se afastava de Paulo a fim de mantê-lo humilde. Sempre que ele pensava nas revelações e ele dizia, eu não mereço, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. E então, quando nós observamos à luz do texto, ao recusar os apelos de Paulo, quando ele ora ao Senhor, dizendo, Senhor, tira de mim essa situação, tira de mim esse espinho da minha carne. E por 3 vezes ele orou e a resposta de Deus não foi segundo ele queria. Jesus mostra que a graça é um favor que nos capacita a suportar com firmeza as tribulações. Na medida que nossa opção pelo Evangelho nos gera lutas íntimas, a graça do Senhor nos sustenta para que não percamos a fé. Paulo sabe que Deus está no controle e não Satanás. Se Satanás realizasse seu desejo, ele teria preferido que o apóstolo Paulo fosse orgulhoso em vez de humilde. Então veja aqui, que o que Satanás está fazendo na vida do apóstolo é simplesmente cumprindo uma ordem de Deus, para que mesmo? Para mostrar para Satanás, olha, não é você que comanda, quem comanda sou eu. E o que você está fazendo para a minha glória. Fazendo com que Paulo se mantesse humilde cada dia, e cada vez que Paulo se demonstrava nessa humildade, era um tapa na cara do capeta, porque para Satanás mesmo, ele gostaria mesmo, diz o escritor, o interesse de Satanás seria muito melhor servido se Paulo fosse se tornar insuportável, arrogante. Então, a causa de Cristo sofreria prejuízos irreparáveis. Veja aí, na conclusão do tópico, ele diz que o propósito do espinho na carne é para humilhar Satanás e exaltar o nome do Senhor Jesus. Mostrar para Satanás que não é ele que comanda, e sim o próprio Deus que dá as ordens. E quando ele dá as ordens, aí, meus irmãos, seja lá quem for, vai ter que executar a ordem de Deus. Segundo subtópico, 3 vezes pedi livramento. 2 Coríntios capítulo 12, verso 8. Paulo apelou a Jesus para que tirasse dele essa aflição. A expressão 3 vezes nos lembra as orações de Jesus a Deus no jardim do Getsêmani. Paulo apelou 3 vezes ao Senhor para que o livrasse dos ataques do maligno e recebeu uma resposta negativa que foi, contudo, satisfatória. A vontade de Deus é o principal fator na presença das nossas orações. Deus ouve nossas petições, mas só as satisfaz se estiverem em acordo com a sua vontade. Então, Paulo está orando, Senhor, retira de mim, mas qual é a vontade de Deus mesmo? É que Paulo se mantenha humilde, dependendo completamente de Deus, para que Paulo diga que toda glória pertence a Deus. E aí Deus diz assim, eu não vou tirar essa enfermidade de você, ou essa aflição de você, para que você não se ensoberbeça, corra o risco de ficar soberbo. Então, eu vou preferir manter você assim. Mas aí, meus irmãos, ele busca promover o nosso bem, o nosso bem-estar espiritual, que no caso de Paulo, era mantê-lo humilde. Deus não lhe tirou o mal, mas sim lhe deu força para superá-lo. Escuta, o texto diz o seguinte, Deus não nos priva das experiências difíceis, Ele capacita-nos para vencê-las e sair delas. É o que Ele está fazendo com Paulo. Paulo deve ter orado assim, Senhor, remove esse espinho, livra-me desse mensageiro de Satanás. Ah, Senhor, se tu fazer isso, com certeza eu vou te servir melhor. Com certeza, Senhor, se tu fizer isso, eu vou fazer o teu trabalho com muito mais força, com muito mais rapidez. E o Senhor está dizendo para ele, Paulo, o que eu quero na tua vida mesmo é que tu continue sendo humilde e dizendo de que toda glória, que toda honra, que todo louvor na tua vida pertence a mim.
Por isso eu não quero tirar, eu quero algo melhor para ti. Eu quero que tu entenda que eu sou aquele que cuida de ti. Então o Senhor respondeu à oração de Paulo, mas não conforme a maneira dele, de Paulo, e sim conforme a maneira de Deus, porque a maneira de Deus era que Paulo continuasse vivendo humildemente nos pés do Senhor, dependendo do Senhor, e aí Deus dizendo assim, aí é nesse ponto da tua humildade, Paulo, é que eu faço grandes coisas através de você. Terceiro subtópico, a graça que basta e fortalece. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9 e verso 10. A resposta do Senhor tem valor permanente. Em outras palavras, diz o escritor, Jesus enuncia um preceito que é verdade para todas as pessoas, em todos os lugares e em todos os tempos. Embora a resposta do Senhor seja negativa, não obstante, ela dá a Paulo a certeza de que Jesus o supre em todas as suas necessidades. A sua graça é suficiente. O homem, ele pode dar uma resposta negativa a seu semelhante ou até mesmo aos seus filhos, simplesmente por um capricho, motivo de um capricho de sua parte. Mas Deus, ele não é frívolo. O não, quando vem da parte de Deus, sempre ele tem algum propósito na nossa vida. E esse propósito de Deus, ou esse não de Deus, ele é tão eficaz quanto o sim na nossa caminhada, muitas vezes. O apóstolo pode suportar a dor da sua aflição por causa do alívio que o Senhor lhe estendia. Jesus não removeu o espinho da carne de Paulo, mas concedeu-lhe alívio por meio da sua graça todo suficiente. A conclusão é uma nota de triunfo, pois quando eu estou fraco, então eu sou forte, declara o apóstolo Paulo. De modo semelhante, o Senhor vai responder a nossa oração, mas talvez, diz o escritor, não segundo a nossa maneira, mas que possamos estar atentos e dispostos de que Deus sabe como cuidar melhor de nós, e pode ser que a resposta dele seja para minha, para sua, para nossa oração, em algum momento seja um não. Não, porque eu sei o que é melhor para você. Ou seja, um não de Deus para nossa oração, ele tem um poder igualmente a um sim, porque ele vai fazer sempre a sua vontade na nossa vida. Terceiro tópico, pronto para a terceira visita. 2 Coríntios capítulo 12, verso 14 ao 21. Quase no final da sua epístola, Paulo revela estar pronto para visitar os coríntios pela terceira vez e reafirma seu propósito de servir aos irmãos com entrega total e nenhuma retribuição. Ele faz como um pai que entrega ao filho o que tem de melhor. Primeiro subtópico, procura o vosso bem, verso 14 e verso 15. Paulo anuncia sua intenção de retornar a Corinto para reencontrar os irmãos. Na expectativa de já ter esclarecido o tema do seu sustento pessoal, ele reafirma que assumirá suas próprias despesas como sempre fez. Pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Esse é o meu objetivo. Essa afirmação mostra que, diferente dos falsos apóstolos, sua prioridade era pessoas, alcançar mais pessoas para o reino de Deus. Não interesse próprio, interesse em lucros, em fins proveitosos para ele próprio, mas para o reino de Deus. E é interessante que, a essa altura, os seus adversários, eles já estão torcendo que Paulo chegue lá e determine um salário para ele, na igreja de Corinto. Por quê, pastor? Porque só assim, agora eles estariam em pé de igualdade e podiam debater, dizendo que Paulo estava dando uma de difícil no início, mas está aí, agora ele chegou e agora está impondo o que ele precisa para o seu sustento. Então está de igual para igual, não há diferença, e nós somos ainda melhores do que ele nos nossos sermãos, nos nossos discursos, no nosso preparo. A seguir, Paulo explica a oposição entre os seus propósitos exclusivamente espirituais e os interesses materiais dos enganadores. Ele se considera um pai
que deve prover tesouros espiritual para a igreja e utiliza uma das mais belas definições de autenticidade pastoral de toda a Bíblia. Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Quando Paulo usa essa expressão, eu me gastarei, Paulo estava pronto para trabalhar. E se tivesse que passar privações, era como se ele estivesse dizendo, eu já estou acostumado. Eu não me preocupo se de repente me faltar alguma coisa. Eu já estou acostumado. Já sei como passar esses momentos. E sei que o Senhor há de cumprir e suprir todas as minhas necessidades. Quando ele diz, me gastarei e me deixarei gastar, ele estava disposto ao tanto esforço físico como esforço espiritual, como um pai amoroso para aquela igreja. Eu estou disposto. O que eu quero mesmo é poder revê-los e poder gastar tempo com vocês e poder orientá-los e ensiná-los ainda muito mais daquilo que o Senhor tem me mostrado ou tem me revelado. Eu tenho maior interesse de passar para vocês. Esse é o objetivo principal de Paulo ao querer retornar pela terceira vez à igreja em Corinto. Segundo subtópico, não vos serei pesado. 2 Coríntios capítulo 12, verso 16 a 18. Sutilmente, Paulo mostra que os coríntios foram enganados e dedicam pouco apreço por quem os ama de fato. Por isso ele tinha perguntado no verso 15, se mais vos amo, serei menos amado? E aqui nós vamos perceber o porquê que Paulo fez essa pergunta. Caluniadores diziam que ele recusou o sustento porque tinha intenção. O que é isso, pastor? O dolo de obrigá-los a uma coleta abusiva. Ele não quis lá no início porque ele tinha intenção de amaciar, deixar vocês bem tranquilos, com palavras bem suaves, bem macias, mas aí agora ele chega e ele vai impor para vocês. Podemos deduzir o quanto foram dolorosas as acusações relativas à coleta, a qual Paulo havia se empenhado para angariar recursos para os pobres da Judéia. Os coríntios foram desafiados a também dar as suas ofertas, registrado na sua primeira carta, capítulo 16, verso 1 a 3. Embora ninguém fosse obrigado a contribuir, conforme está registrado em 2 Coríntios 8, verso 13 a 15, e no capítulo 9, verso 7. Mas os acusadores de Paulo disseminaram a mentira de que ele estava explorando as igrejas e exigindo que lhe dessem dinheiro, por isso ele os questiona. E no seu questionamento ele diz o seguinte, porventura vos explorei por intermédio de algum daqueles que vos enviei, daquelas pessoas que ele tinha enviado lá para fazer a coleta lá na igreja de Corinto. Tito, o seu homem de confiança, mais auxiliado por mais duas pessoas que a própria igreja nomeou, dando a eles total credibilidade para que eles pudessem fazer a coleta. Paulo agora está dizendo, porventura Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos na mesma pisada? Essa é as palavras de Paulo para argumentar de que os coríntios, na verdade, estavam sendo enganados e Paulo sendo caluniado. Paulo agora mostra, façam as comparações, vejam as pessoas que foram, que coletaram, quais os relatórios foram dados, aonde essas ofertas foram entregues. Portanto, tirem a conclusão. Até mesmo que no finalzinho, Paulo ainda está trabalhando porque os seus acusadores ainda continuam lhe maltratando, lhe machucando, mas ele tem a consciência pura, santa, de que ele foi fiel e de que todas as pessoas que trabalharam com ele também mantiveram essa mesma postura de fidelidade ao Senhor e fidelidade à igreja. Terceiro e último subtópico do comentário de hoje, tudo para a vossa edificação. 2 Coríntios capítulo 12, verso 19 ao 21. Paulo mostra que só expôs a sua trajetória como apóstolo para que soubessem que não estar apresentando desculpas por erros cometidos, pois nunca os explorou aquela igreja.
Falamos em Cristo perante Deus, de que nada pode ser escondido, tudo para edificá-lo. Tudo quanto eu fiz para com vocês foi na intenção de edificá-los para o reino de Deus. Paulo teme que tivesse de agir com severidade entre eles. Não esperavam especialmente se ainda estivessem entregues às contendas, às invejas, aos orgulhos, aos tumultos. Essa é a preocupação de Paulo. Eu espero chegar entre vocês e não ser preciso ter que tratá-los ainda desses assuntos com vocês, pois tanto já tenho ensinado vocês. Ele estava decidido a revisitá-los, ainda que Deus o humilhasse e que precisasse chorar pelos que cometeram pecados imorais e não se arrependeram. Ele estava disposto ainda, mesmo que tivesse que fazer tudo de novo, que tivesse que aconselhar, que tivesse que corrigir, que tivesse que ajudá-los, ele estava disposto. E na aplicação pessoal, o comentarista diz o seguinte: a evidência do poder de Cristo na fraqueza de Paulo demonstra que os verdadeiros apóstolos não eram aqueles que se gloriavam em suas próprias defesas, e sim aqueles que se gloriavam no Senhor. Querido colega, querido companheiro, querido professor, querido pastor, querida professora, querida pastora, a você, querido aluno, aluna, a você, querido irmão, querida irmã que me assiste nesse momento, que chegou até o final do vídeo comigo, quero te agradecer pela oportunidade de poder estar juntos. E se Deus assim nos permitir, estaremos de volta no próximo vídeo, com o mesmo lema da nossa igreja, sempre como sal da terra e luz do mundo, e sempre avançando pela fé.